Estamos de volta para o segundo bloco do Gazeta Entrevista, especial de cobertura das eleições, recebendo hoje o candidato a governador Márcio Bittar, do PSDB, da coligação Por um Acre Melhor. Candidato, agora entrando nas questões de propostas de governo, o senhor deu uma declaração recente de que poderá construir até 10 mil casas, ou seja, um programa de habitação com esse número de moradias para diminuir o déficit habitacional aqui do Estado. E aí a pergunta que eu quero lhe fazer: de onde o senhor vai conseguir esses recursos? É do mesmo lugar que o atual governo está conseguindo para fazer 10 mil em Rio Branco. Na verdade, se você pegar o programa do meu adversário, ele promete tanta casa, né, que eu podia até não falar de casa e dizer que ia cumprir aquilo que ele prometeu e não deu certo de fazer, né? Mas veja bem, eu pergunto a quem está nos dando a sua audiência: é justo construir 10 mil casas só em Rio Branco? Mesmo quem está em Rio Branco, será que a gente não sabe, o coração da gente não aponta que tem irmãos nossos que moram no interior que precisam tanto quanto os irmãos da capital? Então, por que eu disse que vou fazer 10 mil residências, vou lutar por isso ao longo do mandato no interior? Porque eu vou concluir as obras que estão em andamento, concluir com qualidade, com transparência, que as pessoas hoje, você está vendo, está dando um vendaval, destelha as casas poucas que ele já entregou, isso é público. Então eu vou concluir, porque na verdade 10 mil e tantas casas, praticamente 10 mil ele não vai entregar, então quem entregará essas casas serei eu, e vou construir a mesma quantidade no interior ao longo dos 4 anos, que é para ser justo. Quer dizer, o Rio Branco tem quase a metade da população do nosso estado, é atingido pelas cheias do rio Acre, mas Chapuri também, Brasileia também, até acima, Sena Madureira, já pelo Iaco. Então, para ser justo com os nossos irmãos do interior, eu vou procurar fazer, portanto, a mesma quantidade no interior do que aquela que eles prometeram e que, na verdade, quem vai entregar as 10 mil casas será o próximo governo. O Aécio lá, em Brasília, e eu aqui, governador do Acre. Uma outra declaração também recente do senhor, e que veio neste segundo turno como uma novidade no seu plano de governo, que foi o fato do senhor defender apenas um mandato, ou seja, 4 anos no governo, e não a disputa da reeleição. Por que o senhor decidiu essa posição? Não, na verdade, essa é uma decisão pessoal. Eu não tenho nada contra aqui, não vou criticar ninguém que foi reeleito ou que busca reeleição no Brasil inteiro, mas é uma questão minha. Eu acho que a reeleição no Brasil não deu certo, porque as instituições não estão maduras o suficiente para evitar que o executivo se sobreponha a todos os outros poderes e passe por cima do judiciário e do legislativo. E não quero, Rogério, governar o Acre pensando em reeleição. Eu quero governar o Acre, e se Deus me permitir, eu vou governar o Acre pensando nas próximas gerações e não na próxima eleição. Eu compreendo que essa coisa da reeleição, ele viciou um pouco o ambiente. Do momento em que você se elege, vai montar a equipe de governo, vai buscar que o aliado seu se eleja para presidir a Assembleia Legislativa, a partir desse instante começa um personagem aqui ao lado, que é o personagem da reeleição, contaminando todo o ambiente. Eu não quero isso. Então eu sei o que eu tenho pela frente, sei o estado que eu vou receber, sei como está o governo e compreendo que é mais responsável da minha parte montar uma equipe para governar o Acre ao longo de 48 meses, não sair no último ano, nem ser candidato à reeleição, nem sair no último ano para ser candidato a algum cargo, governar o estado e aí, logicamente, ajudar, estando no cargo, ajudar e passar o bastão, pelo menos procurarei fazer isso, para alguém que, como eu, pensa parecido para o Acre, que basicamente é um estado que respeite as leis, que respeite a democracia, que não amedronte ninguém, que não ameace ninguém. Por exemplo, em época de eleição, ando por aí dizendo que se eu for eleito, vai acabar a Bolsa Família, vai ter desemprego de terceirizado. Tudo isso é mentira, é uma tentativa do atual governo de se perpetuar no poder através do pânico, do pavor. Então, eu vou governar o Acre ao longo de 4 anos e procurarei passar o bastão, alguém que pense como a gente, né? Que é um estado livre, democrático, que respeite todo mundo e que continue o trabalho de fazer o Acre prosperar. Minha tarefa, Rogério, vai ser sanear o estado, arrumar a casa, plantar sementes boas, colher um pouco desse fruto
e passar isso adiante e outros virão no meu lugar para colher muitos mais frutos. O senhor falou em montar uma equipe e, eventualmente, sendo eleito, quais serão os critérios para a nomeação de seus secretários e auxiliares? Olha, o núcleo central do meu governo vai ser montado pelo mérito. Recentemente, um grupo de empresários pediu uma conversa comigo, agora no segundo turno, né? E aí, alguém fica plantando que já tem secretário A, alguém já está no governo, então não tem nada disso. E autorizei a eles. Se vocês têm, no meio das empresas, no conhecimento de vocês, quadros bons que vocês queiram me indicar, ganhando o governo, evidentemente, sintam-se à vontade. Porque eu vou montar o núcleo central do governo, não é porque seja amigo do fulano, afilhado de Beltrano. Eu vou montar o núcleo central do governo com as pessoas que tenham a capacidade de fazer o que o Acre precisa fazer, né? Agora, lógico, eu não sou tolo. Eu sei muito bem que eu vou governar com os partidos que compuseram essa aliança comigo. Mas o princípio da meritocracia, da capacidade, ele já está colocado desde o começo. Portanto, ninguém que está comigo pode alegar que não sabia, né? E às vezes, Rogério, você tem pessoas em funções que não exige tanta a capacidade técnica. Mas o núcleo central, fazenda, casa civil, planejamento, a secretaria fundamental que vai planejar o Estado, você tem que montar uma equipe que, acima de tudo, que não seja de partido, que não tenha nem votado em mim, mas, acima de tudo, que tenha capacidade de, junto comigo, ao final de 4 anos, melhorar de verdade. Até porque eu vou governar o Acre verdadeiro. O governo atual, ele fantasia um Acre, que infelizmente só existe na propaganda oficial. O Acre verdadeiro, o Acre real, o da fila do hospital, aquele em que proliferaram-se grades e mais grades, cadeados e mais cadeados, tentando proteger as famílias dos marginais que estão à solta, eu vou governar para esse Estado. Candidato, e o senhor fala aí já entrando no tema da segurança pública. E se a gente for pegar propostas a nível nacional, como o candidato Aécio, que é do seu partido, prega, por exemplo, uma responsabilidade maior do governo federal em relação à segurança pública. E no caso do seu plano de governo para o Acre, qual será a política na área de segurança? Bom, eu me sinto ombreado, porque eu e o meu amigo Aécio pensamos, e não é à toa que somos do mesmo partido, não é à toa que estamos na mesma linha, porque pensamos, não é igual, né? Mas pensamos, nós temos o mesmo projeto. Então, por exemplo, eu tenho orgulho de ver o Aécio assumir no Brasil inteiro que a política de combate ao crime organizado tem que ir, inclusive institucionalmente, para a esfera federal. Por uma razão simples, o crime organizado não tem fronteira. Se não tem fronteira estadual nem nacional, quem é que tem que ser o controlador? O combate, o controle disso tem que ser do governo federal. Lógico, em parceria com os estados. E isso é animador, porque é com essa parceria com a Aécio que nós vamos guarnecer nossas fronteiras, que hoje são um campo aberto a entrar cocaína para dizimar famílias acreanas aqui no estado. E outra proposta também do Aécio, que é importantíssima, é que o orçamento para a segurança pública no governo dele não poderá ser contingenciado. Significa dizer o quê? O estado e o município, eu vou poder planejar de acordo com o orçamento do executivo aprovado pelo legislativo e ele não será contingenciado ao longo do ano. Então isso facilita você planejar, porque hoje você tem um orçamento fictício. Quando chega no meio do ano, o orçamento que você tinha para a segurança pública não existe mais. E aqui no Acre, eu vou fortalecer o agente da lei. Eu já disse e vou repetir, o meu governo não vai passar a mão na cabeça de estuprador e de assassino. Eu vou fortalecer a polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiros, o agente penitenciário. E, entre outras coisas, nós vamos ter que abrir concurso público. Não é possível, eu quero e vou levar a polícia para os bairros, para proteger as pessoas, até escolas que hoje não oferecem mais segurança. Eu estou falando aqui para milhares de mães, sabe o que eu estou dizendo? Já vai longe o tempo que a mãe via a filha saindo para a escola à noite e ficava despreocupada. Hoje não é mais assim. Há uma preocupação generalizada. Para levar a polícia para os bairros, eu tenho que aumentar o contingente. Então vou abrir concurso público para preencher as vagas e tem uns concursos que já foram feitos, eu vou aproveitar aqueles que passaram. Tem uma questão relativa à fronteira, que é a entrada dos imigrantes aqui no país, pelo Acre, e agora uma preocupação adicional, que é a questão do vírus Ebola. Isso já é uma rota definitiva de imigração. Como é que o senhor vai tratar desse problema se for eleito? Bom, eu e o Aécio pensamos a mesma coisa. Nós temos que fechar a fronteira, principalmente com esse perigo grande. A fronteira está aberta.
O ebola está entrando no Brasil e pode entrar por aqui. E é uma irresponsabilidade do governo atual, estadual e principalmente federal, que não faz nada. Os países da Europa, dos Estados Unidos, estão fazendo agora o maior protocolo do mundo, mesmo para aqueles que têm o passaporte. Para poder entrar no país, passa por toda uma bateria de exames e aqui está completamente aberto. O melhor que faz agora, que faria o governo, é fechar a nossa fronteira, porque ninguém sabe se esse vírus não vai entrar por aqui através das pessoas que estão entrando praticamente de forma livre. Esse bloco está encerrando. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, continuando essa entrevista com o candidato a governador Márcio Bittar, do PSDB, da coligação Por um Acre Melhor. Até já.